Certo, pessoal, feliz quarta-feira. Aqui está o que posso dizer tanto sobre a esquerda quanto sobre a direita. Parece que temos pessoas jogando damas e não xadrez. Então, para meus liberais, quem exatamente vocês estão conquistando para o seu lado quando atacam a Gwen Stefani por apoiar um colega católico só porque ele está conversando com o Tucker Carlson? Ok, vamos falar sobre isso. Ela está sendo atacada online por compartilhar um episódio que falava sobre fé. Para meus conservadores, não sei exatamente quem estamos conquistando quando aplaudimos a prisão, ou melhor, não a prisão, a detenção de um portador de green card, já faz 3 dias, um residente legal dos Estados Unidos, por um discurso com o qual não gostamos ou não concordamos. Pelo menos é isso que parece à primeira vista agora. Este é um daqueles episódios divertidos em que, não importa quem você seja, há algo para você se ofender. Então vamos voltar direto ao assunto. Bem-vindos de volta ao Candace. Ok, então uma das muitas coisas que eu sinto falta dos anos 90, sabe? Se você assiste a este programa, eu sempre digo que os anos 90 foram a década de ouro. Todo mundo estava feliz e economizando para ir à Disney. E havia muitos comediantes e comediantes que eram muito ofensivos, certo? Eles colocavam todo mundo em uma sala, pessoas como Chris Tucker, Chris Rock, e zombavam de todas as raças e pessoas. E no final da rotina de stand-up, todos ficaram um pouco ofendidos e também se sentiram melhor por isso, sabendo que, ok, tipo, você não é especial. Você não merece considerações especiais. E eu meio que estou trazendo isso de volta. Eu sinto que hoje em dia os dois lados precisam ser zoados por serem um pouco ridículos, começando pelos conservadores, obviamente, porque isso tem sido tendência em todo lugar. Pessoas que estão procurando motivos para apoiar a detenção de Mahmoud Khalil. Ok, então discutimos isso ontem. Se você precisa saber todos os fatos, tudo o que levou até este momento, por favor, volte e assista ao episódio de ontem. Mas, essencialmente, ele é um portador de green card palestino. Também ex-aluno, estudante de pós-graduação da Universidade de Colômbia, que foi detido há 3 dias. Isso é importante porque ele ainda não foi acusado formalmente. Apesar de toda a retórica online, pessoas vasculhando postagens em redes sociais como se estivéssemos no Reino Unido, postagens que não são atribuíveis a ele. Nós não sabemos quem está administrando essas contas. Algumas delas foram adulteradas e alguns deles são falsos. A equipe de Trump. E os republicanos estão tendo dificuldades para dar uma resposta clara e concisa sobre o motivo pelo qual estavam buscando sua deportação. Certo, e isso é muito incomum. Quero deixar claro. Normalmente, uma das coisas que você adora em assistir a essas coletivas de imprensa é que seja Kyle McEnany ou Caroline Leavitt, quando a imprensa as aborda com perguntas, elas conseguem responder com fatos. E desta vez parece que estamos recebendo apenas emoção. Ok, qualquer crime. Qualquer prisão, qualquer motivo pelo qual tivessem prendido ele por cometer um crime teria sido suficiente. É assim que eu sou. Eu sou rigoroso com essas coisas. E eu concordo totalmente, novamente, só para reiterar que se você está aqui, especialmente com visto de estudante, nem mesmo como residente legal, e for pego infringindo a lei, você se expôs à deportação. É por isso que a gente pensa, sim, os ilegais, eles quebraram a lei. Eles não estão aqui legalmente. Você pode voltar para casa. Ok, mas em vez disso, estamos ouvindo da Caroline Leavitt que isso tinha alguma relação com ele fazer parte de um grupo no campus que distribuía panfletos pró-Hamas. Então ela não está realmente acusando explicitamente ele de distribuir nenhum panfleto. Então a linguagem aqui é interessante. E ela não pode nos mostrar os panfletos porque isso seria indigno do cargo mostrar propaganda pró-Hamas. Mas ela está dizendo que ele ajudou a organizar um grupo que distribuía coisas que eram terroristas. Antes de eu te dizer o que está errado nesse argumento, devemos apenas ouvir como ela descreveu isso novamente. A administração acredita que precisa acusar um portador de green card de um crime para que ele seja elegível à deportação? Bem, na verdade, o secretário Rubio reserva-se o direito de revogar o visto de Mahmoud Khalil. E fico feliz que você tenha mencionado isso. De acordo com a Lei de Imigração e Nacionalidade, o secretário de Estado tem o direito de revogar um green card ou um visto de indivíduos que servem ou são adversários à política externa e aos interesses de segurança nacional dos Estados Unidos da América. E Mahmoud Khalil foi uma pessoa que recebeu o privilégio de vir para este país para estudar em uma das melhores universidades e faculdades da nossa nação. E ele aproveitou essa oportunidade, esse privilégio, ao se aliar a terroristas.
Terroristas do Hamas que mataram homens, mulheres e crianças inocentes. Este é um indivíduo que organizou protestos em grupo que não apenas interromperam as aulas no campus universitário e assediaram estudantes judeus americanos, fazendo-os se sentirem inseguros em seu próprio campus, mas também distribuiu propaganda pró-Hamas, panfletos com o logotipo do Hamas. Esse foi o comportamento e a atividade em que esse indivíduo se envolveu. E eu tenho esses panfletos em minha mesa. Eles me foram fornecidos pelo Departamento de Segurança Interna. Pensei em trazê-los para esta sala de imprensa para compartilhar com todos vocês, mas achei que não valia a dignidade deste local trazer essa propaganda pró-Hamas. Mas foi isso que esse indivíduo distribuiu no campus da Universidade de Colômbia. E esta administração não vai tolerar que indivíduos tenham o privilégio de estudar em nosso país e depois apoiem organizações pró-terroristas que mataram americanos. Temos uma política de tolerância zero para quem apoia terroristas. Ponto final. Ok. Então ela novamente não está dizendo que Mahmoud distribuiu pessoalmente ou que ele mesmo criou o material pró-Hamas que não podemos ver porque seria indigno para o cargo. Mas sim que ele ajudou a organizar um protesto. E esses grupos, algumas pessoas que estavam nesses protestos, então assediaram estudantes judeus, eles não foram presos. Talvez eles tenham sido presos, isso não está claro. Eles distribuíram materiais que ela diz serem propaganda pró-Hamas. Alguém dentro do grupo fez isso. Novamente, por que não estamos prendendo e usando esses indivíduos como exemplo? Então eu ficaria muito confortável com isso. Mas ela também nos lembra, no início, que é o secretário de Estado quem tem o direito de revogar o green card de qualquer pessoa que atue contra a segurança nacional e os interesses estrangeiros dos Estados Unidos. Então, o argumento é basicamente só para deixar claro, o terrorismo está nos olhos de quem vê. Porque isso vai mudar a definição de terrorismo e a definição do que são nossos interesses de segurança nacional. Isso vai mudar de administração para administração. E é isso que me deixa tão desconfortável em relação a isso. E eu quero explicar isso e também oferecer algo para vocês que é bastante pessoal. Mas é por isso que estou tão furioso com isso, porque ninguém entende melhor do que eu o quão escorregadia essa ladeira pode ficar. Ok. Antes de mais nada, não estou imune a essa discussão. Não podemos esquecer que me casei com um imigrante, certo, que, como eu, apoia Donald Trump, que apoiou Donald Trump em 2, 3 eleições. Nós participamos de muitos comícios do Trump, muitos discursos do Trump, e há um dia que eu nunca vou esquecer, e esse dia é 6 de janeiro de 2020, porque aconteceu algo que me gelou a espinha, certo? Naquele dia, eu estava grávida de 9 meses, morando em Washington, D.C. Na verdade, eu já estava além do prazo. Acabei dando à luz meu filho 7 dias depois, em 13 de janeiro de 2021. Perdão, deixe-me corrigir isso. E eu morava a apenas alguns quarteirões da Casa Branca, onde Trump iria fazer esse discurso, sabe? Salvar a América, parar a fraude, todo esse movimento que estava se formando, todos os nossos amigos iam ouvi-lo falar. E, naturalmente, eu teria participado disso se não estivesse grávida além do prazo. Então, realmente foi coisa de Deus eu não ter ido a esse comício. E o que acabou acontecendo, obviamente, foi que de repente comecei a receber todas essas ligações. Você está bem? Você está bem? O que está acontecendo? E eu fiquei tipo, sim, estou só em casa. Tipo, parece que não está acontecendo nada. De repente vejo imagens na CNN, MSNBC falando sobre uma insurreição, mostrando imagens de pessoas ultrapassando as barreiras da polícia. Estamos recebendo tanta informação, muita dela nem era verdadeira. Estavam dizendo que policiais tinham sido mortos, espancados até a morte. Coisas que depois foram esclarecidas como falsas, mas ninguém nem lembra que isso foi corrigido porque tudo era sobre vender a emoção daquele dia. E o que veio depois foi realmente como a polícia secreta, como eu disse para vocês ontem. Então nós teríamos estado presentes. Pessoas que nem sequer entraram no prédio do Capitólio tiveram agentes do FBI batendo à sua porta. As pessoas eram incentivadas a delatar seus vizinhos. E o que aconteceu comigo na minha vida pessoal foi... Eu tinha assinado um contrato com a Hachette Publishing para o meu segundo livro, e eles me ligaram dizendo basicamente que eu estava sendo colocado em espera, porque eles não tinham certeza se iriam revogar esse contrato, essa oferta de livro, na verdade, para o meu segundo livro, aquele que finalmente está em minhas mãos. Eu disse para vocês que isso passou por muita coisa, e basicamente eles queriam meio que fazer uma entrevista comigo para saber o que eu pensava sobre a chamada insurreição. E estavam me pressionando para que eu me distanciasse de Donald Trump, a quem eu apoiava muito.
E os argumentos que estavam sendo feitos naquela época soam incrivelmente parecidos com o que Caroline Leavitt está dizendo. Bem, Donald Trump, a equipe de Donald Trump organizou esse comício. Então, qualquer coisa que aconteceu, pessoas invadindo o Capitólio, pessoas entrando no Capitólio, qualquer coisa que aconteceu naquele dia agora é atribuída a Donald Trump. E isso é uma insurreição. É um dia que vai morrer. Você sabe, a democracia está morrendo. Hoje, foi algo enorme. Se você se lembra, nessa época estávamos sendo chamados de terroristas domésticos e até pessoas que não estavam lá estavam perdendo suas vidas, potencialmente perdendo um contrato de livro porque eu apoiava Donald Trump. Sobre o que era isso? Na verdade, era sobre intimidar a liberdade de expressão. Eu nem estava lá. Eu não estava lá. E mesmo assim fui forçada a passar por esse processo. E no final disso, uma semana depois, eles me ligaram e disseram, depois que eu dei a luz, vamos deixar você manter seu contrato do livro, sabe? Conversamos sobre isso e está tudo bem. E eu realmente voltei para a Hachette e disse, eu não quero manter o contrato do livro porque tem algo nisso que me incomoda. Tem algo no fato de que meu livro, que nem é sobre Donald Trump, é sobre feminismo, que é outra questão. Foi extraordinário porque o livro nem era sobre Donald Trump, não tinha nada a ver com política. E mesmo assim, eu estava sendo ameaçada de perder um contrato porque eles queriam que eu dissesse algo contra Donald Trump. Era contra os interesses nacionais de, pode-se dizer, da administração que estava chegando, ser um apoiador de Trump naquela época. E eu estou aqui pensando, e se eu não estivesse grávida? E se eu e meu marido tivéssemos descido à rua como sempre fazíamos para participar de vários eventos políticos, e aquele tivesse dado errado, e a mídia tivesse exagerado, dizendo que era isso e terroristas domésticos, e terrorismo era a palavra número 1 que era usada, será que o status do meu marido teria sido revogado? E a minha família? Minha nova família, aliás, porque eu estava, ironicamente, como disse, grávida de 9 meses do nosso primeiro filho, teria sido separada por causa de novas definições do que significava ser um terrorista, o que poderia até incluir nem estar lá naquele dia, mas ser alguém que o público reconhece como apoiador do Trump. É isso que quero dizer quando falo que o termo terrorismo, que tem sido muito usado tanto pela esquerda quanto pela direita, está nos olhos de quem vê. É por isso que estou exigindo apaixonadamente que nos seja dada uma explicação real sobre por que esse indivíduo, Mahmoud, está sendo detido. É só isso. Eu só quero saber por que essa família pode ser separada, já que ele tinha status legal aqui. Ele não estava aqui apenas com visto de estudante. Ele tinha um green card, certo? Isso tem implicações muito diferentes aqui. Ele realmente tem direitos de liberdade de expressão. Ele não pode votar, mas tem direitos de liberdade de expressão. E estou vendo conservadores que aparentemente se esqueceram de tudo isso, esqueceram de todo o assédio que nós sofremos. Quero dizer, já fui chamado de terrorista tantas vezes na minha trajetória política. É até impressionante. Terrorista doméstico por apoiar Donald Trump depois do 6 de janeiro. Já fui chamado de terrorista doméstico por visitar meu avô durante a época da Covid, por não vacinar meus filhos, porque o interesse de segurança nacional era todo sobre a Covid. Então, o que eles fizeram? Eles restringiram a liberdade de expressão nas redes sociais. Lembre-se de que você nem podia publicar algo. Você não podia dizer tomei a vacina e meu braço dói antes de eles removerem a postagem. Mas eles fizeram isso, lembre-se, por causa dos interesses de segurança nacional. Isso era para a nossa saúde. Agora, conservadores que passaram anos combatendo a perseguição à liberdade de expressão sob o pretexto do terrorismo estão recorrendo ao que parecem ser postagens obscuras em redes sociais e alegando que portadores de green card não deveriam ter direito à liberdade de expressão, ou, melhor dizendo, à expressão, que seja contra, entre aspas, a segurança nacional ou os interesses nacionais. Como eu disse, parece ser um alvo em constante movimento. Sabe, alguns anos atrás, como eu disse, isso significaria deportar pessoas que se manifestassem contra as políticas da Covid. É nisso que você tem que pensar. Isso significaria deportar pessoas que se manifestassem contra o Dr. Fauci. Ok, falando sobre coisas reais que eles vivenciaram e que tiveram uma reação ruim, talvez saindo de casa durante os lockdowns. Algumas pessoas até sugerem isso. Criticar qualquer líder do ZEUA, dizer que criticar qualquer líder do ZEUA quando você não é cidadão está errado, né? O que levantou um ponto muito interessante. Foi um bom debate entre Glenn Greenwald e Mike Cernovich, duas pessoas que eu respeito muito e que têm posições diferentes sobre isso. Aliás, sou grato ao Mike Cernovich por ele ser realmente consistente. Ele disse, sim, eu diria que Jordan Peterson deveria ter sido deportado. Ele é canadense porque não deveríamos ouvir as perspectivas políticas dele. Ele não é cidadão aqui. E então Glenn Greenwald levantou essa questão. Vou mostrar para vocês o jornalista Glenn Greenwald. Ele fez essa pergunta.
Ele disse, na verdade, esse é um bom ponto. Jordan Peterson não é cidadão. Mesmo assim, ele frequentemente não só critica líderes políticos dos EUA e políticas dos EUA em solo americano, mas também participa de várias formas de ativismo político. Não estou sugerindo que seja ilegal, mas isso deveria ser permitido? E ele também fez essa pergunta. Ele disse, se esse é o princípio, e foi isso que ouvi o dia todo, que não cidadãos nos Brilhaitu deveriam ficar calados e não participar de protestos políticos. Então você não teria problema se o governo Biden deportasse Jordan Peterson por criticar a política da Casa Branca de Biden. Estamos de acordo com isso? Certo, concordamos com isso? Acho que pode até haver um terceiro tweet dele fazendo essa pergunta. Então, se Jordan Peterson fosse a uma faculdade americana protestar contra a promoção dessa escola de ideologia de gênero e múltiplos gêneros, você acha que ele deveria ser deportado por participar de protestos em uma universidade americana por ser estrangeiro? Sua resposta pode ser sim para isso, tudo bem? A única coisa que venho pedindo é que alguém me dê um motivo concreto para esse indivíduo estar detido enquanto sua esposa está grávida de 8 meses. Acho que isso é justo. E qualquer pessoa que reaja como se isso fosse loucura, como se fosse um pedido absurdo, para mim isso parece um pouco extremo. E quem melhor para perguntar do que a pessoa que fez isso, Marco Rubio, o secretário de Estado, certamente a pessoa que realmente coordenou essa detenção. Marco Rubio pode claramente, ou deveria ser capaz de explicar claramente qual foi o crime que ele cometeu. Então vou mostrar o que ele disse sobre isso. Aqui está Marco Rubio falando sobre a detenção de Mahmoud Khalil. Quando você vem aos Estados Unidos como visitante, que é o que um visto é, que foi como esse indivíduo entrou no país com um visto de visitante. Ok, você está aqui como visitante, nós podemos negar esse visto para você. Nós podemos negar isso para você. Se você nos disser, ao se candidatar, oi, estou tentando entrar nos Estados Unidos com um visto de estudante. Eu sou um grande apoiador do Hamas, um grupo assassino e bárbaro que sequestra crianças, que estupra adolescentes, que faz reféns, que permite que eles morram em cativeiro, que devolve mais corpos do que reféns vivos. Se você nos disser que apoia um grupo como esse, e se você nos disser ao solicitar seu visto, e aliás, eu pretendo ir ao seu país como estudante, e incitar todo tipo de atividade estudantil anti-judaica, antissemita, eu pretendo fechar suas universidades. Se você nos dissesse todas essas coisas ao solicitar um visto, nós negaríamos seu visto. Espero que sim. Se você realmente fizer isso, quando estiver neste país com esse visto, nós o revogaremos. Se você conseguir um green card, não cidadania, mas um green card por causa desse visto, enquanto participa dessas atividades, vamos te expulsar. É simples. Isso não é sobre liberdade de expressão. Isso é sobre pessoas que não têm direito de estar nos Estados Unidos. Ninguém tem direito a um visto de estudante ou a um green card. Então, quando você solicita um visto de estudante ou qualquer visto para entrar nos Estados Unidos, nós temos o direito de negar por praticamente qualquer motivo. Mas eu acho que ser um apoiador do Hamas, vir para nossas universidades, virá-las de cabeça para baixo e ser cúmplice em crimes que são claramente de vandalismo, cúmplice em fechar instituições de ensino. Há estudantes nessas escolas que não conseguem ir para a aula. Você paga todo esse dinheiro para essas escolas caríssimas que deveriam ser de grande prestígio e nem sequer pode ir para a aula. Você tem medo de ir para a aula porque esses lunáticos estão correndo por aí com o rosto coberto, gritando coisas assustadoras. Se você tivesse nos dito que era isso que pretendia fazer quando viesse para a América, nunca teríamos deixado você entrar. E se você fizer isso depois de entrar, vamos revogar e expulsar você. Então, os primeiros 2 minutos disso são apenas pura hipótese. Ele diz algo como, bem, se você se inscrever e disser que apoia o Hamas e o terrorismo, nós temos o direito de negar você. Essa não é a pergunta que está sendo feita a você, Marco Rubio. Não estamos perguntando isso. Claramente isso não poderia ter sido. O que estava na inscrição dele, ele foi aceito. Ok, a segunda parte disso é que ele basicamente está dizendo que o crime dele é ser cúmplice. Cúmplice. A palavra cúmplice, eu me lembro tão bem disso, porque essa era a acusação da grande mídia contra a Ivanka por 4 anos. É por isso que Ivanka Trump foi assediada por 4 anos. Ela era cúmplice de estupro, agressão sexual, uma guerra contra as mulheres, o que você imaginar. O que ela realmente fez? Bem, ela apoiou o pai sendo presidente dos Estados Unidos, mas isso não impediu as pessoas de zombarem dela e chamá-la de cúmplice. Em todo momento, ela nunca revidou, mas era só isso. Eles odiavam Ivanka Trump por ser cúmplice. Então é isso. Essa é a desculpa dele até agora.
Até agora, ele não conseguiu citar uma única coisa que tenha feito além de ser cúmplice, ou seja, talvez ele tenha organizado esses protestos e eles acharam que isso o tornava cúmplice. Então, se alguém no protesto e há 2.000 pessoas decide pichar algo na parede, bem, ele está dizendo que vamos enforcá-lo por isso, porque, sabe, protestar simplesmente não é algo que deveríamos fazer nos Estados Unidos, embora eu acho que é algo que temos permissão para fazer, temos o direito de nos reunir pacificamente. E se alguém com quem você está se reunindo pacificamente faz algo insano, você não é cúmplice disso. Você só precisa não fazer isso e se manifestar contra quando acontecer. Então agora estamos aprendendo, aliás, em algo que parece ainda mais estranho para mim, que Mahmoud Khalil, que estamos sendo informados que é cúmplice, um simpatizante de terroristas sem nenhum fato, na verdade trabalhou como uma espécie de diplomata, certo? Em uma missão diplomática como gerente de programa no escritório da Síria, na Embaixada Britânica em Beirute. Então ele era uma pessoa que ajudava a estabelecer a paz. E um diplomata britânico chamado Andrew Waller veio a público e fez uma declaração sobre Mahmoud. Ele disse, abre aspas, ele passou por um processo de verificação para conseguir um emprego e foi autorizado a trabalhar em questões sensíveis para o governo britânico, disse Waller. É pura difamação o que Trump fez. Mahmoud é uma pessoa extremamente gentil e conscienciosa e era querido por seus colegas no escritório da Síria, acrescentou. Talvez esse cara esteja mentindo. Talvez ele realmente não soubesse disso e essa pessoa só quisesse entrar nos Estados Unidos porque queria apoiar as atividades do Hamas. Mas é errado pedirmos as informações que levaram a isso? Já se passaram 3 dias. Ele foi detido e não foi acusado. Então, tudo é apenas retórica online, tipo, por que você não teria as acusações prontas antes de fazer isso, antes de publicar isso no site da Casa Branca, tirando o sarro disso? Shalom, nós conseguimos isso. E agora as pessoas estão fazendo perguntas e correndo atrás do próprio rabo. E então tem outra parte que não consigo entender. Por que o ICL transferiu de Nova York, onde ele foi preso, detido, para a Louisiana? Eles o afastaram da família dele e os advogados estão se manifestando contra isso, alegando que a transferência da área metropolitana de Nova York para a Louisiana foi apenas uma retaliação, com o objetivo de restringir o acesso dele aos advogados e à família e de colocá-lo em um local que, essencialmente, seria mais favorável às políticas do governo Trump. Eles estão acusando o ICE de basicamente usar a transferência como uma forma de atrapalhar os processos judiciais em Nova York. E agora pode ser que haja um motivo válido para terem feito isso. Eu não consegui pensar em nenhum. Analisei isso de várias maneiras diferentes, perguntei à equipe, por que vocês o transfeririam se isso aconteceu em Nova York? Está relacionado à Universidade Columbia. Por que eles o deteriam e depois o transfeririam para a Louisiana? No domingo, sua advogada havia apresentado uma petição inicial para sua libertação em Nova York, na esperança de que o caso fosse discutido em Nova York, onde ela poderia continuar representando seu cliente. E ela disse, abre aspas, o governo simplesmente ignorou isso deliberadamente para atrapalhar o curso natural da educação e o enviou a 1.600 quilômetros de distância, disse Bahar Azmi, diretora jurídica do Center for Constitutional Rights. Ela diz, abre aspas, agora a esposa dele não pode visitá-lo. Seus advogados terão dificuldade para visitá-lo e seu advogado de imigração de longa data não pode representá-lo nessa jurisdição. Então eu realmente não entendo o que está acontecendo agora. Eu não entendo exatamente quem se beneficia com isso. Parece para mim que alguém simplesmente fez uma ligação e disse, vão atrás desse cara. Eu não sei. Eu simplesmente não entendo. Havia tantos estudantes dos quais eles poderiam ter escolhido. Como eu disse, nunca fui contra a ideia de que qualquer estudante que quebrou a lei e fez algo, formas de protesto ilegal. Nunca fui contra a ideia desses estudantes serem deportados se estivessem aqui com visto de estudante, porque eu concordo. Eu tendo a concordar com o fato de que se você está aqui, precisa respeitar as leis e sabe que está se colocando em risco quando não as respeita. E nada disso teria me parecido estranho. Mas isso é outra coisa. Já tem gente dizendo isso. Claro, isso não torna as coisas mais seguras ou melhores para os estudantes judeus no campus. Então, se esse era o objetivo explícito, você falhou. Você falhou. Agora as pessoas estão agitadas com uma questão sobre a qual, na verdade, não estavam agitadas recentemente. Aqui está uma imagem aérea, aliás, de todos os manifestantes do lado de fora da prefeitura que estavam esperando um anúncio relacionado ao que estava acontecendo no tribunal. E também vou mostrar alguns dos discursos que estavam sendo feitos esta manhã do lado de fora do tribunal. Este é o diretor jurídico do Centro de Direitos Constitucionais, a pessoa que acabei de mencionar, Bahar Azmi, falando sobre, desculpe, um homem, o professor.
Desculpe. Bahrasmi é um homem, não uma mulher. E aqui está o que ele tinha a dizer sobre isso não ser uma questão de segurança, mas sim uma questão de repressão. Ouça. Senhor, a detenção de Khalil não tem nada a ver com segurança. Trata-se apenas de repressão. O governo dos Estados Unidos assumiu a posição de que pode prender, deter e tentar deportar um residente permanente legal exclusivamente por causa de seu ativismo pacífico e constitucionalmente protegido. Neste caso, ativismo em apoio aos direitos humanos dos palestinos e pelo fim do genocídio em Gaza. O governo adota a posição de que, porque o secretário de Estado considera sua dissidência inaceitável ou contrária à política externa do EUA, ele pode ser deportado. Como Ramsey sugeriu, isso é em grande parte sem precedentes, exceto por feios precedentes históricos, incluindo a Red Scare e o macartismo. É disso que estamos falando. Também estamos falando de um período de repressão que o Center for Constitutional Rights conhece bem, após o 11 de setembro, quando estávamos nos tribunais tentando tirar pessoas da detenção secreta. Uma coisa que é diferente agora é que a infraestrutura legal está muito mais forte e todos aqui nas ruas sabem que não podemos nos esconder diante desse nível de repressão. Vamos lutar nos tribunais e lutar nas ruas para trazer... Obrigado. Mahmoud de volta para casa e impedir que esse nível de repressão se espalhe. Para muitos outros, como a administração ameaçou fazer. Como eu disse, não vejo como isso beneficiou os apoiadores de Trump. Não vejo como isso beneficiou os republicanos. Não vejo como isso nos beneficia no futuro. E isso vai ser explorado e mostrado como, vocês sempre dizem que defendem a liberdade de expressão, mas parece que vocês sufocaram a expressão. E não vejo como isso beneficia o povo judeu e sua segurança. Se pessoas judias estão andando pelas ruas e agora vendo todos esses protestos que estão aumentando, elas vão pensar, ok, o que acabou de acontecer só reforçou essa ideia de que existe uma supremacia judaica, porque ninguém recebeu uma explicação do porquê isso aconteceu. E já estou vendo isso online. Já houve pessoas judias que são anti-Trump, que têm uma inclinação à esquerda, que disseram, eu me sinto menos segura por causa dessa ação. Então quem foi beneficiado por isso? Foi só tipo um amigo que ligou e disse, esse cara... Eu simplesmente não entendo. Todo mundo teria pensado, ok, bem, essa pessoa foi presa por quebrar uma janela na Colômbia, então você tem que ir para casa, adeus. Sabe, todo mundo gosta de ver um criminoso ser preso. Isso é o que costumava ser duro com o crime, não duro com a fala. E agora você tem professores judeus que estão se manifestando sobre o que está acontecendo no campus, e isso permite que as pessoas se apoiem nessa mentira de que republicanos e conservadores são fascistas. Nós não somos. Nós não somos. E isso não pega bem. Se não somos fascistas, devemos dizer que o motivo pelo qual essa pessoa foi presa foi por causa deste crime específico que ela cometeu. E aqui está a prova de que ele realmente tinha ligação com o Hamas. Ele estava financiando eles através de contas bancárias, então foi por isso que o deportamos. E aí você terá o meu apoio, e talvez isso ainda vá acontecer. Mas agora você tem professores judeus que basicamente estão dizendo, bem, sabe de uma coisa? Nós avisamos que eles eram fascistas. E ele também, aliás, eu acho que ele está errado sobre essa retórica em relação aos conservadores. Mas ele também está fazendo alguns pontos válidos sobre o medo que as pessoas têm de serem associadas como apoiadoras do Hamas ou simpatizantes de terroristas, simplesmente por se manifestarem e reconhecerem que muitas crianças e mulheres palestinas foram mortas nesta guerra. Ouça só. É sempre perigoso falar em público pelos direitos, segurança e liberdade dos palestinos com o rosto descoberto e o nome declarado. Você pode ter certeza de que será assediado, exposto, aterrorizado. As pessoas vão tentar fazer com que você seja demitido do seu trabalho por falar aqui. Eu vou receber uma nova leva de ameaças de morte, calúnias, reclamações ao meu empregador. Quando eu descer daqui, vou publicar essas observações para me proteger das inevitáveis tentativas de deturpar minhas palavras. E Mahmoud, como negociador estudantil, correu esses mesmos riscos e muitos outros. Mahmoud é um homem de decência, honra e bondade. Ele se destacou em seu trabalho como defensor e negociador, como alguém comprometido com a resolução pacífica de situações difíceis. Ele é um diplomata nato em sua postura e em seu caráter. O que o governo Trump está fazendo com Mahmoud é obsceno. É algo irracional, intolerável, inconstitucional. Então, por que eles acham que podem sair impunes disso?
A administração Trump aposta que os americanos vão simplesmente ignorar enquanto mais um palestino é vitimado aqui em solo americano. Eles apostam que, ao ouvir o nome de Mahmoud ou a palavra palestino, as partes de você que o tornam uma pessoa pensante, racional e solidária vão se desligar e você acreditará no pior sobre ele e vai fechar os olhos para essas graves violações de seus direitos. E depois do que vi no último ano e meio, não tenho certeza de que eles estejam errados. Grupos antipalestinos passaram o ano todo fazendo as acusações mais perigosas, com as justificativas mais frágeis, e membros da nossa própria comunidade as repetiram. Não gosta de ver um kafir chamá-los de terroristas e chamar a polícia? Não gosta das opiniões deles? Chame-os de antissemitas e faça com que sejam expulsos. Não gosta que seu colega judeu tenha a ousadia de dizer Palestina livre? Denuncie-o por ódio aos judeus para uma força-tarefa universitária. Não gosta de ver um movimento amplo e diverso de jovens corajosos se unindo contra a limpeza étnica em Gaza? Ligue para seus amigos no governo e mande os federais à porta deles. Como educador, me enoja que qualquer pessoa que queira ser levada a sério em associação com a universidade trate a linguagem e a verdade com tanta ignorância. Mas, mais do que isso, sinto vergonha como judeu de que esse tipo de calúnia tenha ganhado espaço em algumas partes da minha própria comunidade a serviço da agenda racista e antissemita de Trump. A afirmação de Trump de que essa atrocidade combate o antissemitismo é insultuosa. Eu tendo a concordar com muito do que ele disse ali, e acho que esse é um sentimento de muitos de nós, como eu disse, que já passamos pelas difamações só por dizer algo que é tão claramente óbvio. Obviamente, deveríamos estar lutando para proteger vidas inocentes. E eu me lembro da reação que o Tucker Carlson recebeu, tipo, sim, é maldade matar intencionalmente mulheres e crianças inocentes, e as pessoas tentando dizer, isso é loucura, é antissemita sugerir isso, sabe? Isso já foi longe demais. E acho que é por isso que as pessoas não estão aceitando essa narrativa e acreditando nas pessoas apenas pelo que dizem quando você simplesmente chama alguém de simpatizante de terrorista. Precisamos de evidências reais do que exatamente estamos falando quando chamamos alguém por esses nomes, porque muitos de nós já fomos chamados assim, seja em relação à Palestina, seja por decidir não tomar a vacina e não vacinar seus filhos, ou por visitar sua avó no Dia de Ação de Graças, ou simplesmente por apoiar um discurso do presidente Trump. E, aliás, ninguém deveria saber disso melhor do que a administração Trump. Ninguém deveria saber melhor o quão rápido uma administração pode rotular alguém de terrorista ou simpatizante do terrorismo do que a administração Trump, que viveu isso intensamente naquele momento de 2021 e no dia 6 de janeiro. Então, estou decepcionada. E com os conservadores que parecem ter perdido o fio da meada nessa questão, que estão acreditando em retóricas online que não estão buscando clareza e verdade. Como eu disse, assim que essa informação for apresentada, eu a apresentarei ao público. Eu só ainda não vi isso. E como eu disse, estamos no terceiro dia e ninguém parece estar ganhando com isso. Nem Trump, nem os republicanos, nem o povo judeu, certamente nem o Estado de Israel. Tenho certeza de que se a pesquisa Gallup fosse feita hoje, teria despencado ainda mais porque as pessoas não gostam de poder sem limites. As pessoas não gostam de difamações. Elas não gostam de calúnias. Eventualmente, as pessoas percebem o jogo de difamar e caluniar quem discorda de você. E não parece que isso tenha servido como algum tipo de impedimento. Não parece que isso tenha feito as pessoas pensarem, bom, é melhor eu apoiar o Bibi Netanyahu. Eu diria que provavelmente é justamente o contrário. Enfim, isso é tudo o que eu vou dizer sobre esse assunto. Seguindo em frente, pessoal, lembrando vocês sobre a Goldco, no último mês vimos de fato o quanto de gastos desnecessários a administração anterior estava fazendo enquanto o Fed. Apesar dos esforços contra a inflação, a economia ainda sofre, afetando itens básicos como alimentação, moradia e saúde. Preocupado com suas economias ou aposentadoria, diversifique suas reservas com a Goldco. O ouro é uma reserva de valor há milênios. Seu valor não depende de empresas ou governos, sendo menos suscetível à volatilidade do mercado. A Goldco tornou a compra de metais muito simples. Você pode receber gratuitamente um kit de ouro e prata 2025 com informações sobre a compra de metais preciosos e também se qualificar para até 10% de bônus em prata. Então acesse candicelikesgold.com para saber mais. Mais uma vez é candicelikesgold.com. Com a confirmação histórica de RFK Jr., o movimento Make America Healthy Again da Jacked Up Fitness chegou. Estou super animada para falar sobre eles, pois George e eu mal podemos esperar para ter nossa academia em casa montada por eles.
Com nossa agenda cheia, estamos ansiosos pela conveniência de ter toda a experiência de academia bem na nossa própria casa. O Jacked Up Power Hack Pro é uma academia residencial completa de padrão comercial que tem tudo o que você precisa para um treino de corpo inteiro na sua garagem ou quarto extra. A equipe da Jacked Up está até mesmo providenciando para o RFK Jr. um Jacked Up Power Hack Pro instalado em seu novo escritório em DC para continuar seus treinos enquanto lidera o movimento Make America Healthy Again. O pacote Power Hack Pro inclui anilhas de borracha da marca e um banco ajustável para inclinação e declínio. Eles têm treinos em vídeo para o corpo inteiro que você literalmente só precisa apertar o play e acompanhar. Então monte a academia dos seus sonhos hoje mesmo em getjackedup.com e use o código promocional Candice para economizar 10% em toda a sua compra. Construa músculos, queime gordura, comece sua jornada fitness hoje mesmo na getjackedup.com com o código promocional Candice hoje. Certo, pessoal? Agora vamos para a esquerda. É a sua vez, ok? Porque, como eu disse, todo mundo está exagerando demais. E eu não sei por quê. Eu não entendo por que todo mundo não pode simplesmente ser normal, racional e ideologicamente consistente. E eu realmente não consigo compreender essa indignação repetida porque as pessoas descobriram que a Gwen Stefani é católica. Na verdade, ela sempre foi católica. Ok, agora para a minha esquerda. Você pode assumir isso ou não, mas parece haver sempre algum tipo de reação visceral quando celebridades demonstram qualquer tipo de apreço, mesmo que distante, por Jesus Cristo. Eu realmente não sei por que isso acontece. Quer dizer, há um tempo eu não cheguei a comentar, mas acho que foi no mês passado, a Nicole Scherzinger, do Pussycat Dolls, comentou em um post do Russell Brand, que, aliás, sempre foi historicamente de esquerda, e ele estava usando um boné, tipo aqueles do MAGA, mas com uma mensagem sobre Jesus Cristo, e as pessoas ficaram indignadas. Como você pode gostar disso? O boné é vermelho e parece um boné do MAGA, e ela teve que pedir desculpas por isso. E por quê? Por quê, gente? Por quê? Se você vai dizer que isso é realmente sobre quem eles estão dando voz, o Russell Brand, ele é problemático? A Gwen Stefani, só para vocês saberem, ela sempre foi católica. Mesmo quando estava em turnê, ela ia à missa enquanto viajava com o No Doubt. Quando ela entrou com o pedido de divórcio do Gavin Rossdale em agosto de 2015, após 13 anos de casamento, ela fez questão de anular esse casamento pela Igreja Católica. É algo que você precisa fazer porque, na verdade, não é permitido se divorciar. Se você é católico, precisa anular oficialmente esse casamento. E segundo relatos, ela teria adiado a ideia de se casar com o noivo, Blake Shelton, até que a anulação fosse finalizada, por causa de suas crenças religiosas. Então ela é uma católica convicta. E uma fonte, na época, disse ao Page Six que foi, abre aspas, um grande alívio para Gwen porque ela queria se casar com seu padre e ter o casamento reconhecido pela Igreja Católica. E então, claro, sabemos que ela e Blake Shelton se casaram em uma capela no rancho deles em Oklahoma, em 3 de julho de 2021. Quero dizer, ela não incomodou ninguém, certo? E então, obviamente, quando você é católico, você busca conteúdo católico. Isso meio que faz parte do pacote, sabe? Especialmente se você frequenta a missa. Se você é um católico comprometido e vai à missa todo domingo. Como ela supostamente faz, você vai buscar conteúdo adicional. E Jonathan Hume, que interpretou Jesus Cristo em A Paixão de Cristo, participou do programa do Tucker Carlson. Nada exatamente surpreendente, dado o fato de que Mel Gibson, que criou esse filme, já esteve no programa do Tucker Carlson, e Tucker Carlson rotineiramente convida pessoas para discutir fé. O que talvez você não saiba porque talvez tenha acreditado em uma caricatura de quem é o Tucker Carlson. Posso te dizer, por conhecê-lo, que ele é uma das pessoas mais genuínas e maravilhosas que existem. E sim, ele teve, assim como eu, a mídia o retratando de uma forma ou de outra. Quero dizer, ele é um pai maravilhoso. Ele nem responde a e-mails e mensagens de texto porque simplesmente gosta de pescar no Maine. Então faz todo sentido que Jonathan Hume estivesse no programa dele. E é isso. Ela tweetou depois de assistir Jonathan Hume no programa. Ela tweetou para Jonathan Hume: "Você é um ser humano poderoso e inspirador. Que entrevista esclarecedora, inteligente e linda. Obrigado por ser quem você é." Então esse tweet foi direcionado ao Jonathan Hume, nem sequer ao Tucker Carlson. E as pessoas ficaram realmente irritadas. Vou mostrar o que disseram para ela em sequência. Você sinceramente precisa de um choque de realidade. Deus, isso é de partir do coração. Como se eles nem percebessem que dizer Deus aí é um pouco irônico. A Gwen, virando uma oportunista da direita. Taylor escreve: "Difícil, normalizado, não promovendo Tucker Carlson." Gwen, como fã de longa data, você está tornando cada vez mais difícil continuar te apoiando. Por favor, não dê espaço para o Tucker Carlson, o propagandista russo, pelo amor de Deus. Que bom que você ama o cara que interpreta Jesus.
Mas você percebe que também está promovendo o Tucker Carlson? Tragic Kingdom foi meu primeiro CD aos 11 anos. Hollaback Girl foi meu hino na faculdade. Você organizou um evento de arrecadação de fundos para o Barack Obama. Gwen, o que aconteceu? Percebi que ela era uma oportunista de direita quando começou a promover um aplicativo da Bíblia. Que horror! Oportunista de direita porque está incentivando as pessoas a lerem a Bíblia? O que há de tão horrível nisso, gente? Alguém então escreve, Gwen está na sua era Trump. Então você provavelmente vai perguntar sobre o que era essa conversa que deixou as pessoas tão surtadas? Foi totalmente sensata. Obviamente, estava falando sobre a necessidade de ter um relacionamento com Deus. Durante esses tempos loucos, ouça o que ela estava respondendo. Este é um pequeno trecho, mas você deveria assistir à entrevista completa. O poder da oração, o poder de estar em diálogo constante com Deus. É para isso que fomos feitos. Fomos criados para adorar. Fomos criados para esse relacionamento. Está no nosso DNA. E quanto mais tentamos ignorar isso, reprimir, enterrar, fingir que não existe ou que não está lá, ou substituir por outra coisa, mais ficamos correndo em círculos. Quanto mais tentamos preencher esse vazio com outra coisa, com algum outro vício, algum outro empenho, alguma outra, indignação justa de algo, algum outro esforço que nunca vai substituir, nunca vai ocupar o lugar da nossa necessidade de Deus. Nunca vai substituir. Meu Deus, o horror dela estar gostando dessa conversa. Também para corrigir, eu disse que ele estava em A Paixão de Cristo. Quis dizer que ele está nesta série The Chosen, que as pessoas estão gostando muito. Temos todo o resto sendo oferecido a nós. Na TV, tanta sujeira disponível ao alcance dos nossos dedos. Deus me livre que Gwen Stefani esteja assistindo The Chosen e depois ouvindo aquele ator falar com Tucker Carlson sobre a necessidade de ter Deus na sua vida quando há tanto caos ao nosso redor. E ela está sendo atacada. E isso é totalmente errado. E, de novo, quem você conquista agindo assim? Por quê? Quero entender por que há uma reação tão visceral em Hollywood. Vocês aceitam todo o resto, ao que parece, das pessoas que estão em Hollywood. Ela disse, eu a amava. Garota Hollaback, eu também adorei Hollaback Girl. Não há nada sagrado? Podemos deixá-la em paz? Ela nos deu Hollaback Girl. Ela nos deu If I Could Escape. Mas não, eles a atacam por isso. Hollywood, eles estão rotineiramente nos vendendo drogas, rock and roll, pessoas que estão entrando e saindo de relacionamentos, pessoas que estão lutando contra várias condições mentais, que estão tendo colapsos e usando drogas. E tudo isso parece ser aceitável e eles apoiam essas pessoas. Eu adoro isso. Você é tão linda. Você está apenas sendo você mesma. E ainda assim, você tem uma mulher que diz, ei, obrigada. Eu gostei dessa conversa sobre Jesus Cristo. E há indignação. E isso precisa parar. Você não vai conquistar ninguém para o seu lado. Vocês não gostam de quem tem opiniões diferentes. E quem acha que odeia o Tucker Carlson ao assistir, percebe que mentiram para você sobre as pessoas e que talvez a mídia nem sempre diga a verdade. Talvez não dissessem a verdade sobre Justin Baldoni. E talvez também não sobre Tucker Carlson. Então, talvez seja bom ouvir seu conteúdo e entender por que seu podcast é tão grande. Quebre essa barreira. Você não precisa da mídia para te contar sobre as pessoas. Vá direto à fonte, ouça eles, alguns episódios, e se você ainda se sentir fortemente contra, tudo bem. Mas pelo menos você formou sua própria opinião, não deixou que formassem por você. É isso que eu diria. Também quero acrescentar, acho profundamente irônico ao falar sobre esse tema que eu mencionei antes, sobre o antissemitismo. É realmente engraçado que eu também tenha lidado com isso, assim como o Tucker Carlson sendo chamado de antissemita por falar sobre várias questões no Oriente Médio e talvez nem sempre se alinhar com Israel, enquanto ao mesmo tempo eu estou fazendo uma série inteira tentando libertar um homem judeu que doa para a ADL, provavelmente já deu milhões de dólares para a ADL, Harvey Weinstein, além de defender Justin Baldoni e Steve Sarowitz. Então não há nada autêntico na mídia, pessoal. É só um monte de xingamentos e ataques ad hominem para dissuadir as pessoas de chegarem à fonte, porque eles não querem que as pessoas sejam influenciadas por ideias que eles não controlam. E estou me referindo à grande mídia. Eles gostam de ter o controle absoluto das ideias e lavam o cérebro das pessoas para que elas se odeiem. Então, pessoal, deixem isso pra lá, ok? Vai ficar tudo bem. Por fim, antes de ler alguns dos seus comentários, quero lembrar vocês sobre a American Financing. Eu não sei exatamente qual é a sua situação, mas sei que há milhares de proprietários de imóveis com quem a American Financing conversa todo mês, que estão lutando para se manter, mal conseguindo pagar as contas, afundados em dívidas com juros altos. E isso não é culpa deles.
A vida realmente ficou mais cara. A inflação está alta. Se você tem dívidas no cartão com juros de mais de 20%, mas sua hipoteca está parada, está ignorando a solução, sua casa. A American Financing pode ajudar. Você trocaria 10 minutos por uma chance de economizar, em média, $800 por mês? É isso que os proprietários fazem ao ligar para a American Financing. Uma simples ligação sem compromisso pode mudar tudo. Eles têm uma equipe de consultores de hipotecas com base em salários. Então não há nenhum incentivo para você tomar um empréstimo. Não faz sentido. E não há taxas iniciais para descobrir quanto você pode economizar. Então não espere. Fale com a American Financing hoje mesmo e comece a sentir esse alívio. Ligue para 800-795-1210, 800-795-1210 ou visite americanfinancing.net, Owens. Isso é americanfinancing.net, Owens. Certo, vamos ver o que temos em alguns dos seus comentários que estão chegando. Vamos ver o que você pensa sobre esses tópicos. Seve Sessi escreve: Candice, você acha que nosso governo e o Estado Profundo estão instigando a Terceira Guerra Mundial, deixando as pessoas agitadas e emocionadas enquanto nos preparam psicologicamente para nos manipular a aceitar outra Terceira Guerra Mundial? Já que nossos militares estão se preparando, venho dizendo há anos que a guerra com o Irã está na agenda. E eu espero que eu possa apenas lembrar de mim dizendo isso nos últimos 5 anos. E agora tudo realmente se encaixou com Trump, a tentativa de assassinato. Nós vemos isso como um cara branco e magro no telhado e eles pensam, isso foi no Irã. O Irã planejou isso. Oh, sério? O Irã tem uma célula na Pensilvânia? Uau! Nunca pensei que esse garoto fosse viver no meio da Pensilvânia. E isso acaba sendo apagado da imprensa para que a inteligência nos diga que isso era o Irã. Vamos lá, pessoal. Claramente, você sabe, Bibi Netanyahu quer guerra com o Irã. Eles estão nos preparando para a guerra com o Irã. E eu não mandaria meus filhos. Eles não são velhos o suficiente, mas eu não os enviaria se fossem. Brian escreve: Candace, você suspeita que a detenção de Khalil se enquadra em um guarda-chuva cada vez mais amplo e confuso de antissemitismo? Sim, é isso que eu suspeito. E estou disposta a ser provada errada. Isso é o que torna tudo ainda mais suspeito para mim, é esse fato. Que basicamente estamos dizendo, por favor, alguém apresente alguns fatos, tipo, olha, aqui está um vídeo dele pego pela câmera. Ei, ele estava transferindo dinheiro para o grupo Hamas. E então todos nós diríamos, ok, isso é totalmente bom. Mas esse guarda-chuva vem se expandindo. Perdoe-nos a todos por notar, você está chamando todo mundo de antissemita por opiniões com as quais você discorda. E as pessoas estão ficando cansadas disso, assim como aconteceu quando realmente desgastamos o termo racismo. Certo. Todo mundo estava tão cansado disso quando o BLM acabou. Tudo era racista. Alguém usou tranças no cabelo, era racista. Foi a apropriação cultural. E então a fadiga se instalou e a fadiga do antissemitismo se instalou. Ok, entendemos. Ok. Nem toda pessoa pode ser simpatizante do Hamas. A maioria das pessoas tende a não apoiar grupos assassinos que prejudicam cidadãos e crianças. E então precisamos começar a argumentar com fatos e não com tanta emoção. Robin escreve: eu te amo, Candace, e apoio a liberdade de expressão. No entanto, esses protestos são iguais ao Antifa, BLM, 6 de janeiro, etc. Tudo isso precisa parar, e eu não me oponho a mandar todas essas pessoas para a cadeia ou deportá-las. Estou cansado de ver pessoas queimando nosso país e nossa bandeira. E se você não tivesse vergonha do seu comportamento, tiraria a máscara. Então não estamos discordando? Eu já disse que apoio uma legislação que não permita o uso de máscaras. Se você vai protestar, não precisa cobrir sua parte, seu rosto, para que você não possa ser identificado. Isso já me mostra que você está tentando fazer algo ilícito. Algumas pessoas podem argumentar, bem, você precisa fazer isso porque pode ser assediado por protestar contra algo. Mas não vimos isso durante o Antifa. Eu não acho que seja necessário as pessoas esconderem o rosto. Eu apoio que pessoas sejam presas e deportadas por protestos ilegais. Então, tudo o que você está falando, pessoas que estão incendiando o país, pessoas que estão, aliás, queimar a bandeira do Zebiua não é ilegal, mas o ponto é que pessoas que estavam literalmente durante os protestos do BLM queimando coisas, eu queria que eles fizessem prisões em massa dessas pessoas, porque quem é prejudicado? As pessoas, em primeiro lugar, são as que têm que pagar para que suas cidades sejam consertadas depois desse tipo de tumulto? Mas essas coisas já são ilegais. E foi isso que eu disse. Se ele já tivesse sido preso por qualquer uma dessas coisas e enfrentasse deportação automática, eu não me importaria. Mas ele não foi preso. Foi isso que fez com que isso fosse uma anomalia. Não creio que você discorde disso, certo? Como se não devêssemos prender pessoas apenas por protestarem pacificamente? Se era isso que ele estava fazendo, talvez ele não estivesse fazendo aquilo. Não obtivemos nenhuma resposta, mas definitivamente deveríamos prender pessoas que estão protestando ilegalmente e sendo violentas. Então não há discordância aí.
Abigail Borrow escreve: obrigada por falar a sua verdade, mesmo quando ela vai contra a administração republicana. Justiça e verdade não são democráticas ou republicanas. Concordo. E não está na moda. Você diz algo contra Trump e alguma decisão que ele toma? Mas eu não estou gostando disso, Marco Rubio. Eu simplesmente não estou gostando disso. Eu não gosto disso. Eu não gosto. Agora ficam fazendo gaslighting e dizendo, bem, por que você quer detalhes sobre isso? Deixe o ICE fazer o trabalho deles porque você foi tão arrogante. Você postou isso, você fez isso, você divulgou isso. Ok, você não pode fazer isso e depois dizer para os outros cuidarem da própria vida logo em seguida. Se isso ainda fosse uma investigação em andamento, tudo bem. Mas você já o deteve. Então você não tem as provas? Você está procurando as provas. Chamar tudo de antissemitismo e pró-Hamas não é uma resposta. Estamos pedindo que você diga claramente o que foi que Mahmoud Khalil fez, não pessoas que estavam no mesmo protesto que ele, que enlouqueceram e fizeram alguma coisa. O que exatamente ele fez que vocês alegam ser motivo suficiente para revogar sua residência permanente e deixar sua esposa dar à luz sozinha? Tiana escreve: é lamentável que um governo inteiro esteja intervindo para limitar não só o direito de alguém à liberdade de expressão, mas também para tornar a decência humana algo subjetivo. Olha, eu não sei. Eu não sei quem é o culpado aqui. Se isso foi apenas um mau conselho, talvez Trump não tivesse todos os detalhes. Talvez um de seus assessores tenha chegado até ele e dito que esse garoto estava distribuindo e ele disse, vá em frente. Sabe, ele precisa poder contar com generais em quem confie para fazer a checagem. Eu nem sei necessariamente se a culpa é do Trump, porque o dia todo as pessoas vão até ele. Eles têm coisas para ele assinar, coisas para ele analisar, e dizem para ele que isso vai ser ótimo. E eles lhe dão um briefing, literalmente um resumo sobre o que exatamente estão fazendo. Será que eles estavam apenas usando retórica? Sem nenhum fato, disseram a ele que isso seria ótimo para a publicidade e mostraram que estaríamos acabando, reprimindo esses protestos ilegais. Talvez ele realmente tenha acreditado nisso. E agora não é isso. E agora eles estão enfrentando um desastre de relações públicas. Cerque-se de bons e honestos generais. Matthew Alvarado escreve: tenho te assistido há 4 dias e você sempre fala a verdade. Continue lutando a boa luta. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que no nosso site, candaceowens.com, um novo episódio de Shot in the Dark já está disponível. Esta semana, o tema são as vacinas contra a gripe. Você pode ir lá assistir para mães e pais que estão aprendendo sobre todas essas vacinas que seus filhos precisam tomar. Quando digo que precisam tomar, quero dizer que, na verdade, não precisam. Se você quiser optar por não tomar, pode. E às vezes eles fazem você esquecer disso quando te chamam de mãe terrorista ou pai terrorista e fazem você se sentir como se estivesse prejudicando seu filho. Um monte de retórica com pouquíssimos fatos. Nós gostamos de apresentar os fatos e nos afastar das hipérboles para que você possa tomar decisões informadas. Assim, todos nós podemos pensar de forma racional e não emocional. Aliás, esse é sempre o exercício deste podcast, o que sempre tentamos fazer. Remover a emoção das coisas, tirar o choro, tirar pessoas chorando em tribunais, como no colapso de Jessica Mann, no caso Harvey Weinstein, e apresentar a você apenas os fatos para que possa decidir se uma boa decisão foi tomada ou não. O mesmo vale para a série Shot in the Dark, que permite que você tome boas decisões guiadas pelo conhecimento e pela história de como essas vacinas surgiram, além de saber o que esses ingredientes significam. Há muitos ingredientes que eles nem entregam a você, o que seria uma loucura. Você não consegue imaginar ir ao supermercado e não podemos dizer o que tem neste alimento, mas é bom para você. Você ficaria tipo, o quê? Isso parece loucura. Preciso ver os ingredientes. Você precisa saber se sou alérgico a essas coisas. Bem, é por isso que fizemos toda essa série. Então, se você é mãe ou pai pensando em começar uma família ou recomeçar, talvez queira tomar decisões diferentes para o seu próximo filho, acesse candidstones.com e inscreva-se no A Shot in the Dark. Novo episódio acabou de sair. Caso contrário, pessoal, nos vemos amanhã para um episódio novinho.